amigos, quinta-feira, estamos de volta. À altura falámos aqui um bocadinho de fantasy. Tivemos 3 semaninhas de... 3 não, 3 duas. semanas. Mas duas sem... Sim, 2 sem jogar, exatamente. Estamos a volta então. Tiago, como é que estás? Tu estás ausente, Bem, não é? Estás a curtir uma já musiquinha? vamos indo. É isso, mas sempre presente, ausente, mas sempre presente, é verdade. como se pode ver. Olha, até calhou bem, porque eu estive com Covid e não perdi nenhum episódio deste podcast. Certo, por causa disso. Por causa da Taça Portugal. A última vez que tivemos campeonato já foi há bastante tempo. Tivemos seleções e tivemos taça, portanto estamos a falar já de muito tempo. Portanto, muitas coisas já aconteceram. Foi o fim de semana de derby. A última vez que falámos foi o Sporting Braga, o Sporting Clássico Braga e o Porto Benfica. Certo. Portanto, foi uma semana muito com jogos muito complicados e com poucas pontuações, porque quer dizer, no Benfica Porto houve pontuações de quem apostou em defesa de clean sheet, que foi o meu caso, que apostei muito em defesa de Porto. Mas depois do Sporting... Quem apostou na defesa do Benfica? Sim, quem apostou na defesa do Benfica também. E eu preocupado em tirá-los a quase todos de um lado e do outro. Eu só deixei um. Não, deixei dois. Eu só deixei um tipo bem deixei os dois do... Não, desculpa, deixei todos do Porto. Deixei Samu, deixei o defesa do Porto, que era o Alberto, se não estou em erro, e o médio que eu tenho, que é o PP. Os do ataque não renderam grande coisa, mas os da defesa rendeu. Muita gente apostou em Sporting. E também não correu bem. O meu capitão, por exemplo, era o Pote e não... Eu penso que o meu também. Não rendeu nada bem. Houve muita gente que apostou em Pablo a capitão e rendeu, que ele foi um dos jogadores da semana. Já não sei se foi o jogador mais pontuado da semana ou não. Faz 2 golos, não estou em erro, não é? Sim, faz 2 golos. Ele já leva 6 golos, não estou em erro, assim de cabeça. E muito bem. E portanto tem sido um verdadeiro joker neste início de campeonato. Olha, uma coisa que nós tivemos aqui a ver, estamos aqui um terço mais ou menos um quarto, ou quase a chegar a um terço do campeonato, e muitas pessoas estão com dificuldades porque as mudanças de preço, as subidas de preço dos jogadores depois tornam mais complicado ir buscar os jogadores que estão a jogar, porque quem desce são jogadores ou que perderam titularidades ou que não estão a corresponder às expectativas. E portanto nós temos ali já um exemplo, sim, ao contrário de As, que tinha um valor de 5 e agora já está a 5.2. Já está a 5.2. O Livolan também estava a 5.5, está a 5.6. Desculpem, o Lelo, o Trincão. O Livolan já tem 50 pontos. É o quarto jogador, não é? mais pontuado. Esta é a lista dos jogadores mais pontuados. E o Pote, sem grandes números nos últimos tempos, continua. Mas tem ali sempre momentos é verdade que os últimos 2 jogos não brilharam, mas teve aqui esta 22 e 10 que dá-lhe logo um... Porquê é que ele fez 22? Faz 3 golos. Está bem, o jogo nacional, está bem o jogo nacional. Mas então nós decidimos olhar para... Ou seja, isto para dizer o quê? Os nossos plantéis ficam mais valiosos, porque nós, se comprarmos, por exemplo, o Rodrigo Pinheiro a 5, ele agora está a 5.1, quando o vendermos, ou se o vendermos, vamos buscar esse acréscimo. Mas, por outro lado, se não tivermos estes jogadores, depois quando os queremos contratar, provavelmente já vamos ter dificuldades em ter toda a gente. Então nós decidimos olhar aqui para alguns jogadores que, no sentido oposto, desvalorizaram a um ponto de estarem abaixo do limite. O que é que eu quero dizer com isto? Um defesa, o valor mínimo que um defesa tem é 4. Um valor mínimo que um médio tem é 4,5. O guarda-redes também é 4, mas aqui estamos a falar de guarda-redes suplentes. E depois há também o avançado, também tem o seu valor mínimo. Então nós decidimos olhar para os jogadores que estão abaixo dessa lista, nomeadamente médios e defesas, e tentar perceber se há aqui algum jogador que esteja mais barato do que o limite e que possa entrar nos nossos plantéis, no fundo, para permitir a possibilidade de ir buscar um jogador que já valorizou. O que é que isto significa? Nós sabemos que se o jogador desvalorizou é porque ou que perdeu a titularidade ou se lesionou e está agora a voltar, coisas desse género. Portanto, provavelmente vamos apanhar aqui um jogador que é um risco, há uma boa dose de risco dele não jogar, mas pode-nos permitir, aqueles 0.1, aqueles 0.2, podem nos permitir ter um jogador como o As, ou como o Rodrigo Pinheiro, ou como o Soares, e isso depois pode fazer a diferença nas pontuações. No fundo, vamos falar aqui do 15º elemento dos nossos plantéis, o último suplente, aquele gajo que nós sabemos que provavelmente não vai jogar, mas que pelo facto de estar mais barato que o limite mínimo,
pode-nos permitir tirar. Nós olhámos aí... Sim, olhamos aqui. Há aqui um que eu acho que não vai perder a titularidade. Acho eu, não é? Que é o médio, o Fukui, do Arouca. Do Arouca, sim. Sabemos que o Arouca não está nos melhores momentos, nem está a fazer um grande início da época, mas o Fukui já tem um valor de 4.4 e é o quarto jogador mais pontuado do Arouca. Tem só 18 certo, pontos, é isso, tem só 18 pontos, mas acho que é um jogador que nem sequer é risco em termos de jogo. Jogará sempre, não é? Porque jogará sempre, ele exatamente. só uma vez é que não fez... Só uma vez é que não faz aqui 70 minutos. Só que teve aqui um jogo onde jogou 45. Há aqui uma questão no Fukui. Ele vai jogar contra o Benfica esta jornada. Portanto, esta jornada não... Quer dizer, na construção do plantel não faz diferença se ele for o 15º jogador. Mas eu concordo contigo. É um jogador que este ano está a jogar mais na construção de jogo atrás do que propriamente ali nas costas do avançado. Ainda está em 4.6% dos plantéis. Portanto, ainda está aqui em alguns plantéis. Certo. Ele foi uma aposta muito, muito inicial, porque ele faz uma boa pré-temporada e faz uma grande época o ano passado. Uma grande época o ano passado, exatamente. Mas gosto do Fukui, é um jogador que vai jogar sempre, portanto, pelo menos isso temos garantido. E podemos gerir o calendário do Arouca, não esta jornada onde vão jogar no Estádio da Luz. Mas depois Moreirense e Estoril. E é tal questão, ainda a parte tática da construção do plantel e financeiramente, não é? Como tu estavas a falar. Acho que pode ser um elemento muito interessante. Depois também temos o Georgios, acho que é assim, o Georgi Liavas, do Rio Ave. Não é? É um jogador que não tem sido titular, mas entra sempre. E também está com um valor de 4.4. Já fez uma assistência no jogo contra o Moreirense. Tem tido intermitências. Ele já teve uma fase onde foi titular, mas é curiosamente a fase mais difícil, não é? Jogou com Braga, Moreirense, Porto. Nos últimos jogos tem entrado. Ele faz exatamente a assistência contra o Moreirense. Daí é outra opção de médios de 4.4. Tem também aqui o Mohamed do Casa Pia, mas este ainda tem jogado menos. E depois tem o Patrick de Paula do Estoril, também tem um valor de 4.4. Sabemos que não são médios de grande propensão ofensiva, de grande chegada à área, mas é tal questão. Para a construção do plantel podem ser interessantes, e eu diria aqui por esta ordem, Fukui e talvez o Liavas deverão ser os mais interessantes, mas claramente o Fukui, porque é o que joga mais de todos. O Patrick Paula também tem sido titular, não é? Ele é um jogador que chega ao Estoril com uma grande mas a questão é que depois o Patrick Paula não tem feito como tem ali. Sim. Raramente fez mais de 60 minutos, o que eu acho que até está ali, fez 2 jogos de 63, o que também é um risco em termos de 50. Agora, em termos de médios, eu diria Fukui como principal opção para a construção do plantel. Em termos de defesas, temos as defesas. Aqui se calhar um bocadinho mais difícil. Temos o Bá, do Famalicão, que tem sido sempre a opção, uma das opções a vir de banco. Já houve um jogo em que foi titular. Eu diria que... Mas será sempre um risco. Terá sido quando o Realp foi expulso. É possível. Mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Miguel Nóbrega do Vitória, que começa a época como titular, faz 3 jogos e entretanto apenas nas fichas de jogo. E depois Pedro Carvalho do Estoril. Deixa-me ir aqui ao Miguel Nóbrega. Ao Nóbrega. Não me confundir com o outro Nóbrega. Com o Nóbrega médio. Sim, ele começa a época a titular, faz os 3 primeiros jogos e de repente perde. E eu, por acaso, até mandei aqui uma mensagem a um colega nosso de lado de Vitória, perguntar se ele está lesionado ou está com algum problema. Não, simplesmente opção. Simplesmente opção. É estranho tantos jogos seguidos sem jogar 1 minuto, por isso é que eu fui perguntar. Mas é opção, mas como diz o Tiago, 3.9. Desculpa, falaste-me de um outro jogador? Falei do outro jogador que é o Pedro Carvalho do Estoril, que começou a época como titular. Foi perdendo o lugar. Eu penso que até eu não sei se foi o Pedro Carvalho ou se foi o Parente que foram à seleção sub-21. Eu acho que foi um dos dois. E a verdade é que e depois falham aquela dupla jornada, certo, com o Santa Clara. Não, mas olha, ele jogou com Santa Clara, por isso quem foi terá sido o Parente. Prontos, mas é um jogador que nos primeiros 5 jogos
jogou muito tempo, depois no E jogo continua a jogar, ele tem 56 minutos contra o Sporting e 45 contra o Casa Pia. 45, há de ter saído ao intervalo provavelmente. Mas é uma aposta interessante. Eu acho que dos 3 que eu falei será sempre o que vai jogar mais tempo, e por 3.9 a tal questão, como tu disseste, o 15º jogador, acho que vale a pena arriscar. Sim. Já isso, e depois pode permitir ir buscar um jogador que já valorizou. Portanto, Certo, isso quem não usou o wildcard e vai usar esta semana ou assim, exatamente, está aqui um bom jogador por 3.9 que se arrisca a ser titular até. É isso. Pode ser o 15º, mas que dê pontos. Muito bem, portanto, isto, nas construções dos plantéis vocês têm este problema, não é? Provavelmente muitos destes jogadores que nós temos aqui como os mais pontuados, o Lelo, o Pinheiro, o Aço, essa malta já subiu toda de valor. E não é só isso, essa malta já está em muitas equipas. Eu olho, por exemplo, aqui para o Lelo, já está em 54% das equipas. O Livolan só tem 4.3, engraçado. Certo, mas pouco. O A já está em 23. Ou seja... Mas a questão é, o Livolan está com muito pouco, está em muito poucas ele explodiu equipas. Ele explodiu muito nos últimos 3 mas jogos. Não é isso, mas ele sempre, ele faz sempre que há um golo, ele está sempre numa das coisas. Os últimos 3 golos, nos últimos 3 jogos marcou sempre. E os últimos 4 jogos, 7, 9, 9, 13. Olha, tem aqui assistência. Ele só tem 2 jogos onde não ou marca ou assiste. Ele já leva 3 gols, 3 assistências. E curiosamente com os grandes, só. Sporting e Porto, ou seja, todos os jogos ele tem influência grande. Mas, ou seja, muitos destes jogadores vocês já os têm. O próprio André Luís, muito pouco. Sim. 5.2. Muitos destes jogadores já estão em algumas equipas, mas por exemplo, o André Luís está em 5% das equipas. Eu deduzo que com o bom calendário do Rio Ave, já vamos falar disso, muita gente o vai buscar. E se conseguir. Se conseguir, claro. Mas por exemplo, no contexto do wildcard, por exemplo, há muita gente que está a usar o wildcard pós-clássico, nesta jornada. E portanto, são sempre coisas a ter atenção. E o 15º jogador pode-vos permitir ir buscar, ou o 15º ou até o 14º e o 15º. Estamos a falar de, se forem buscar 2 jogadores abaixo, ganham ali 0.2 para poderem buscar os jogadores. Muito bem. Olha, olhando aqui para calendários, que é uma coisa que nós fazemos sempre aqui na fase inicial, há aqui algumas equipas que saltam à vista, ignorando os 3 candidatos ao título e ignorando também o Braga, que tem sempre um calendário favorável, ainda que na próxima jornada, não nesta, na a seguir, tenha Porto. Mas ignorando estas 4 equipas, eu vou destacar aqui 2 equipas que estão com um bom calendário. Primeiro é o Gil Vicente. O Gil Vicente tem aqui um calendário muito interessante, com Alverca, Santa Clara, Aves, Tondela, Vitória e Casa Pia. Portanto, temos aqui uma sequência de jogos muito interessante. Sim, na forma em que eles estão. Exatamente. Portanto, na forma onde eles estão, nós sabemos quem são os jogadores. Eles, esta jornada... Por alguma razão, deixei aberto aqui o Vladimir Stojkovic. Lembra-se do homem que agarrou o atraso e depois foi para o banco? Foi o... Lembro, sim. Ele perde a titularidade para o Patrício. Exatamente. O Vladimir Stojkovic. E o Rui Patrício nunca mais sai. Nunca mais sai. E o Sporting depois ganhou... Eu gostava de Stojkovic. Ganhou ali um problema com o Stojkovic que demorou bastante tempo grande, a sair. Depois teve que andar emprestado e tudo mais. E depois tinha um ordenado alto. Certo. Porque na altura ele vem como uma... Era o titular da Sérvia e era o titular do Sporting. E na altura um mercado em que muita gente... terá querido o Stojkovic e o Sporting conseguiu ganhar essa corrida e ele depois entra... no Dragão, não é? No Dragão que ele... Sim, mas ele não é só... A questão não é só essa. A questão são vários erros em 3, 4 jogos assim seguidos que depois levam a que Paulo Bento toma a decisão de não, é o Rui Patrício. Erro por erro vai um miúdo de 18 ou 19. Nem sei que idade tinha. Na altura, 18 ou 19, e o Patrício teve bastantes dores de crescimento naquela altura. Também depois, é isso. Foi uma aposta arriscada e que só deu frutos passados 2 anos. Sim, ele cresceu. Desculpem, tínhamos aqui a ficha aberta do Stojkovic e baralhámos. Desviámos. Estávamos a falar do Gil Vicente. O Gil Vicente vai à Alverca. É um jogo fora, portanto é o que é. Mas o calendário do Gil, como eu disse, é muito interessante e nós sabemos quem são as figuras do Gil. No ataque, Pablo tem sido um dos jokers do nosso campeonato. Tem já 6 golos nas 8 primeiras jornadas, o que é realmente impressionante. Mas depois há um outro jogador que tu falaste... Nunca é demais dizer que filho de pena, por isso tem instinto goleador.
Há hipótese. Um jogador que tu me alertaste para ele aqui no podcast, aqui há no início, terceira, quarta jornada, o Conan, que é um dos jogadores mais pontuados, estará no top 20, assim, olhando assim de repente, se calhar não tanto, 44 pontos já está em 10% das equipas, muitas pessoas... E apenas um valor agora 4.1, que era subiu. 4, mas ainda assim por 4.1 Sim. tem que estar em muito mais equipas, só não faz 90 minutos num jogo, que é no último, em que faz 83, é uma loucura. E sempre a dar bons pontos. Sempre a dar a clean sheet, ou não é sempre, mas a dar algumas clean sheets. Ele já leva 6 clean sheets, o que clean também sheets, atesta bem E o estranho é que ele tem muitos duelos ganhos, mas depois não tem assistências. É isso. E ele que até é um lateral ofensivo, ainda não tem nenhuma assistência e mesmo assim consegue ter uma boa média de pontos. Sim. E depois ele está a viver pelas clean sheets, não é? Certo. Ou seja, ele ainda não deu, mas depois olhamos logo abaixo está o Luís Esteves também, estão os 3 seguidos, Luís Esteves, Conan e Pablo, e depois também os centrais, o Elimbi, que também eu penso que tem um valor de 4, se não estou em erro, se calhar agora 4.1 também, por isso outro jogador que está ali, agora Elimbi está no 4.1, outro jogador que também vale a pena, Boato, tem valido sim, o Boatu e tudo, o Andrew, estes 6 jogadores têm sido muito interessantes. E já estão, com exceção do Boatu, porque o Boatu era mais caro que o Elimbi, já estão todos na casa dos 10%. Já estão todos na casa dos 10% das equipas. 10, 13. Ok. Portanto, tem estado muito bem. Isto é a média de pontos deles por jornada e, portanto, podemos ver que tem rendido bem. Certo. A defesa e o Andrew têm valido pelas clean sheets. Na frente o Pablo tem valido pelos golos. Mas olhando aqui para o calendário do Gil, é um calendário muito interessante. Certo, para continuar a apostar, nos jogadores desta equipa. Continuar a apostar aqui no Gil. Eles vão em que lugar? Vão ir quarto. Tão bem. E entretanto foram eliminados da taça. É verdade. Duas equipas que estão muito bem, as duas surpresas, quer Gil Vicente, quer Moreirense, foram eliminadas da taça por Faf e Gil Vicente foi por quem? Sintrense? Não sei, digo-te já. Não, o Moreirense foi pelo Faf. Então, pois, e o Gil Vicente pelo Sintrense, não? O Gil Vicente foi pelo Académico de Viseu, ok. Não, o Sintrense eliminou, ganhou 3-1. Não foi uma equipa da primeira? Estrela também foi eliminado. Deixa eu ver. Eu acho que foi. Agora estamos na dúvida sobre quem é que eliminou. O que é que o Sintrense fez? Não, Alpendurada. Vamos ver. Agora um golo do Pauleta. 2 golos do Pauleta. E um golo do filho do Rui Borges. Do filho do Rui Borges, exatamente. Portanto, o Sintrense, dizes tu, não é? É para cima. Como assim? Não, esquece. O Sintrense, eu tinha visto o Sintrense, também tinha, se calhar foi alguém da segunda. Rio Ave, da primeira também. Vamos a falar disto há bocado. Olhando então para o Gil, tem então este calendário. Outra equipa que tem um calendário, como eu disse, aliás, há outras duas. Uma é o Rio Ave, que mantém um bom calendário. O Rio Ave teve aquela sequência de início de campeonato muito difícil. É verdade que, entretanto, já foram eliminados da taça, mas também é verdade que... E também vai pesar, atenção, que isso vai pesar. É verdade que eles vêm de uma vitória muito moralizadora e até bastante impactante frente ao Tondela, uma vitória por 3-0. Eu tenho defendido isto, eu continuo a achar que o calendário do Rio Ave para jogadores como o Vruzai é o melhor. E depois, claro, o Cleiton e o André Luís é muito bom. Eu tenho o Vruzai e o André Luís na minha equipa. O Vruzai tem rendido pontos, porque o Rio Ave, apesar de ter começado mal o campeonato, não tem perdido muitos jogos, tem empatado mais do que perdido, e vinha já aqui com uma clean sheet contra o Famalicão, num jogo é incrível como é que eles não sofreram, mas tiveram clean sheet. Portanto, são 2 clean sheets já seguidas para o Famalicão. Portanto, o Vruzai, por exemplo, tem pontuado muito bem. E depois nunca esquecer que Vruzai joga como ala, numa linha de 5, ele era um extremo, tem capacidade ofensiva e sempre que der clean sheet, perfeito. São já 32 pontos para o Vruzai. Conta como defesa. Se fizer uma assistência, vai contar muito. Se fizer um golo, vai contar muito. É um jogador importantíssimo, acho eu, a nível de plantel neste momento para as próximas jornadas. O Vruzai está com 3 jogos seguidos a 7, porque ele contra o Benfica sai antes do gol do Benfica,
e depois tem a clean sheet contra o Famalicão, contra o Tondela. É verdade que o Vruzai é um dos defesas mais caros dos não grandes, vale 5, ou seja, eu percebo porque é que ele só está em 0,7% dos plantéis, mas depois olho e gosto da minha aposta, porque ele já tem 32 pontos. E como o Tiago disse, ele é um extremo adaptado à ala, não é? É uma espécie e que conta de como defesa aqui, está como defesa na... faz lembrar um bocadinho o Jenny Catamo. Exatamente, quando e o que anda Amorim... este ano na Champions. Por exemplo, mas exatamente, na Champions, exatamente. Não, mas estava a dizer mesmo, joga... mesmo na... Sim, os alas, o Nuno Santos, o Jenny, faz foram considerados muitas vezes defesas. E tinha uma propensão ofensiva tremenda porque é jogar naquele sistema de 5. E o Vruzai ainda não valeu muitos pontos parte ofensiva. Na parte ofensiva, e quando eu digo muitos pontos ainda não valeu nada, porque ele ainda não marcou nem assistiu, mas é inevitável vai acontecer, exatamente, é inevitável vai que acontecer. Outra equipa que eu queria, desculpa, eu falei do calendário do Rio Ave e depois não vos disse qual é. Estrela, Estoril, Alverca, Santa Clara, Aves e depois Vitória. Eu acho que é em Guimarães este jogo com o Vitória. Portanto, tem aqui uma série de algum 4 jogador extra os 3 que dissemos do Rio Ave que seja interessante? É assim, o Rio Ave tem uma particularidade que é, mesmo os defesas que não são premium do Rio Ave, neste caso o Vruzai, falo por exemplo do Panzo, mesmo esse já custa 4,5, percebes? Pois. Ou seja, já está naquela gama de tem que render entra. muito. Mas o Panzo, por exemplo, tem 27 pontos, mas o valor do Rio Ave está muito concentrado, tu olhas ali e percebes logo, né? Está muito concentrado nos 3 primeiros e no guarda-redes, porque tem rendido também essas clean sheets. Como eu disse então, a outra equipa que eu queria falar era o Estoril. O Estoril que já no ano passado tinha começado muito mal o campeonato, certo, e tinha havido aqueles protestos imensos da malta de Estoril, e depois faz uma excelente... Não sei se não se está a verificar isto outra vez. Está muito inconstante. O Estoril tem Nacional agora, Rio Ave, Arouca, depois tem Porto ali pelo meio, que não é nada simpático, e depois tem Moreirense e Famalicão. Desculpa. Exatamente, Moreirense e Famalicão. Estas 3 jornadas são interessantes, ou vai estas 2 jornadas, 3 jornadas, Nacional, Rio Ave e Arouca são interessantes, depois a partir daí já não é interessante. Mas nas 3 jornadas é uma equipa interessante. E é uma equipa que nós apostámos muito no início por causa dos valores do Guitani e do Begraoui. Certo. Não cumpriram, entretanto... A questão é que tem havido muitas mudanças. Muitas mudanças. De jogo para jogo, e já não sabes muito bem. Eu destaquei o Begraoui até nas dicas, por uma razão apenas. Ele está mais barato do que o que estava. O Begraoui, se vocês se lembram, era o jogador, que era incrível, ele faz uma pré-temporada brutal e depois toda a gente ficou maluca porque ele só estava a custar 5.5. Já está mais baixo. O Guitano está em dúvida, ele está tocado, acho que é um problema muscular, se não estou em erro, unknown injury. O Begraoui está a 5.4, ou seja, nós já fomos queimados pelo Begraoui no início. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Estoril teve aquela dupla jornada, lembras-te? Certo. Muita gente apostou nos jogadores do Estoril e depois não correu bem. Mas eu sinto no meu coração que o homem vai. Que eu diga. Eu também tinha o homem. Eu tinha os dois, tinha o Begraoui e o Guitano. Vamos ver aqui, a questão é também perceber porque o Estoril tem mudado muito. E ora são titulares num jogo e na semana a seguir vão para o banco e entram. O Begraoui não foi titular contra o Sporting, e se não estou em erro, mas até vou confirmar, eu acho que ele sai ao intervalo contra o Casa Pia. O que é que eu carreguei? Olha, Mark Test. Eu acho que ele sai ao intervalo contra o Casa Pia. Ou entra. Desculpa, entra ao intervalo, era o que eu queria dizer. Entra ao intervalo. E na taça, o jogo da taça? No jogo da taça. No jogo da taça, eu acho que... Acho não, olha o Pizzi. Nem joga. Ou entrou. A descansar. Faz uma assistência, ok, para o gol da vitória. Gol, exatamente. Foi por isso também que eu destaquei. Boa, ok. E portanto... 2 jogos seguidos a vir do banco. A vir do banco, a entrar e a ter impacto, especialmente neste. É uma ideia. Isto para dizer o quê? Eu já não o tenho no meu plantel. Eu, quando usei o wildcard, mandei-o embora. Olha o Stojkovic. Está sempre a ver o Stojkovic. O homem quer... ele já não joga bem, não. Boa questão. Aparentemente ainda joga com 42 anos. 42 anos. Eu já não tenho o Begraoui, mas consigo compreender que ainda haja algumas equipas com o Begraoui. Os 3 jogos que aí vêm são
interessantes. E eu gosto muito do Begraoui, tal como gosto do Guitane. É verdade que eles não renderam, mas eu tenho aqui um soft spot para o Begraoui. E atenção, o Guitane, se realmente se confirmar esta lesão, dizem-me que não é nada de grave, mas que está em dúvida para este jogo, pode haver aqui um espaço maior até para o Begraoui. Muito bem, estas são as equipas que eu destaquei aqui de calendário. Santa Clara também tem e não ias falar do Famalicão também? Sim, o Famalicão o Famalicão é especificamente para estas próximas 2 jornadas, porque eles depois têm Porto. Mas nestas 2 jornadas eles têm aqui um jogo muito interessante, que é o Vitória. O Vitória é uma das equipas, está no top 4 de baixo de equipas com menos expected goals na liga toda. Eles têm um expected goals muito pouco superior a 1 por jogo. Será interessante para possível clean sheet. Exatamente. E o Famalicão é a segunda melhor defesa do campeonato, em ex-aequo com o Gil Vicente e com o Benfica. E não é por acaso, tens a coisa. E portanto, eu acho que há aqui uma boa possibilidade de 2 clean sheets seguidas para o Famalicão, porque depois vão ao Nacional, e o Nacional também é uma equipa que não tem muitos expected goals. Mas tem um melhor marcador, atenção, Nacional. É verdade. Chucho Ramírez. É verdade, Chuchito. Mas já vamos falar do Nacional. O Nacional joga com o Estoril. Portanto, o Famalicão tem aqui uma boa possibilidade de clean sheet, e muita gente tem o Az, e muita gente tem o Rodrigo Pinheiro. Eu destaquei o Léo Real porque é mais barato que o Az, é também indiscutível, só não foi titular no jogo em que foi expulso. E o Az já subiu 0.2. E o Realp não. É isso. E o Realp é um dos jogadores, eu agora não tenho aqui a lista à minha frente, mas sei, porque estou sempre a ver isso, ainda é um dos jogadores, se não estou em erro, top 6, top 7, com mais ações defensivas em toda a liga. O que é sempre uma boa possibilidade para mais 2 pontos de bónus. É isso, sim. O As tem uma vantagem que é bolas paradas, ele sobe muito bem, já marcou, portanto tem... E já agora, já que estamos também no tema Rio Ave, Famalicão, sim, é estão Zabiri, o jovem que foi campeão mundial agora por Marrocos, foi o segundo melhor jogador do torneio, 2 golos na final, tem um valor de 4,5, é avançado aqui, e eu acho que o Famalicão não vai deixar fugir a oportunidade de o pôr a jogar. Até para Monter, não é? Até para ser Monter, não é? Sim, também, porque se calhar até chega... Já vi. Se calhar até chega a dizer, em janeiro, e o Famalicão se calhar até encaixa ali uma boa bolada, como se costuma dizer. Sim, há uma coisa aqui sobre E depois a questão é, ele vem motivado, com ritmo, não estamos a dizer para esta jornada, até porque nem sei se estará disponível para esta jornada. Acho que está. Mas a questão é que eles chegaram ontem a Marrocos, festa, vão ser recebidos e tudo, ou seja, eu acho que ele só deverá vir, se calhar domingo, segunda, não sei. Mas a questão é os prestianos e exato, essa é a questão. Estar atentos a perceber se vai começar a ser opção. Tem um valor de 4.5 e entra tu agora em e depois porque tem outra coisa, né? Porque o Elisor foi uma das grandes apostas do início e também já perdeu, já baixou. Ele faz uma pré-temporada muito boa mesmo. Ele tinha, eu não me lembro aqui dos números de cabeça, mas ele seria, acho que era 5 ou 6 golos na pré-temporada que ele fez pelo Famalicão. Até entra relativamente bem, 5 pontos no primeiro jogo, 7 pontos com o seu único golo no segundo jogo contra o Tondela, mas a partir daí é um marasmo. Não há, a partir ele da segunda jornada... 5, 7, depois 2, não há golo, não há assistência, não há muitos pontos minutos. bónus. Sempre com muitos minutos. Exatamente. Poderá ser um jogador, achas, a perder lugar para Zabiri? Não acho isso já. Não acho isso já. O que eu estou a dizer é que o Elisor são muitos jogos já a ser substituídos, são muitos jogos já a sair, ainda está em 7.5% dos plantéis, vale menos do que o que nós investimos nele, portanto se o vendermos não vamos ficar a ganhar. E aparece aqui este espectro porque é mais uma opção. É isso. E portanto, não estou a dizer para ir buscar o Zabiri agora, mas é um jogador para porem na vossa watchlist. Pode acontecer, porque mesmo o Famalicão tem que aproveitar. É um jovem, vem cheio de pujança, o momento. E o projeto Famalicão é esse. É esse. O projeto Famalicão é esse. Eu acho que mesmo que ele não jogue, que eu acho que não vai acontecer, mas mesmo que não jogue até janeiro, vai ter muito mercado. Que não jogue a titular. Ou que não, mesmo que não jogasse todo, que eu acho que não vai acontecer, não é? Sim. Mas que não joga titular também,
eu acho que depois do Mundial que ele faz, vai ter muito mercado e não tenho dúvidas nenhumas que o Famalicão vai ter aqui Vai capitalizar. uma boa venda para a França, para a Itália, por aí, porque há sempre Arábias, clubes, até porque ele ainda é jovem. há sempre clubes a virem dar Atentos, bons valores sempre. e atentos. Olha, vamos aqui olhar para a jornada. Vamos falar já dos 3 candidatos ao título. O Benfica e o Sporting já jogaram esta jornada. O Futebol Clube do Porto ainda vai jogar. Já jogaram esta semana da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto ainda vai jogar hoje. Vamos começar com o Benfica por uma razão. Dedic, ficámos a conhecer a lesão dele. Qual é a lesão lesão no dele? adutor, mas eu não sei a A terminologia. gente abre aqui, eu tenho aqui a ficha do Dedic. Isto para dizer o quê? Ainda não está. Vai ser Tomás Araújo. Provavelmente vai ser Tomás Araújo, não é? O Tomás Araújo jogou estranhamente à esquerda em Newcastle. Olha, eu estou a levar aqui com... Deverá ser Tomás, António, Otamendi e Dal, não é? Deverá ser assim a linha defensiva. Sim, eu queria só ver qual é a lesão, mas assim de repente ficámos sem site. Abre aí na net mesmo e vê a lesão da Dedic. Está aqui, olha. Aqui. Dedic, o menino, 23 aninhos, lesão no adutor. Não será nada de extraordinariamente grave, mas provavelmente vai tirá-lo desta jornada. Difícil, provavelmente umas semaninhas. Sim, mas... Muscular no adutor. Não sei E depois o Dedic tem uma coisa, é que o Dedic tem historial de todos os anos ter 1 a 2 lesões musculares. Sim. Aquilo que nos passaram é que não é nada extraordinário, que não é uma questão de meses, não é uma questão de muitas semanas, mas é certamente uma questão sempre que vai 2, tirar 3 semanas, se calhar. provavelmente vai perder aqui Arouca, certamente não vai jogar na Taça da Liga com o Tondela, e depois logo se vê com o Vitória, o que também é improvável. Mas abre-se aqui esta possibilidade do Tomás Araújo. E vamos ver como é que será a situação de Leandro Santos. Anda há 1 ano a tentar fazer uns minutinhos e jogou só com Santa Clara o ano passado. Toda a gente fala muito bem dele, mas a verdade é que não lhe dão grandes oportunidades. Pode surgir aqui essa ele nem na taça jogou. Eu não me acredito, mas sim, vamos ver. Sim. Pode ser é um risco, e é um risco que vocês não vão ter, ou não devem ter. A possibilidade de Orsens jogar à direita também? Era a outra possibilidade, é o Orsens passar para lateral direito. É assim, com todo o respeito pelo Arouca, eu sou só Benfica. Jogo em casa com o Arouca num dia que vai ser um dia tão complicado para o Benfica, para a estrutura do Benfica, independentemente do que aconteça, e provavelmente haverá a segunda volta, mas num dia de eleições, para tu entrares com 3 centrais, mais o Dal, em casa contra o Arouca, é o que é, mas o José Mourinho terá as suas opções. Isto para dizer o quê? Se for Orsens é um problema, e é um problema nós estarmos aqui a falar disto, porque falamos, ainda que o Orsens seja daqueles jogadores que nos costuma dar retornos em posição de jogo, não é? Seja nas costas do avançado, seja pela direita, seja a lateral, mas estando a lateral, obviamente está mais longe da baliza do adversário e, portanto, pode render menos. Portanto, este é um problema. De resto, não acredito que o Benfica faça qualquer tipo de gestão, nem o pode fazer. E, portanto, os jogadores como o Luka Bacchio, como o Pavlidis, como o Sudakov, são tudo apostas de tranquilidade. Seguras. No Sporting, Debast saiu ontem tocado, ele estava ali agarrado ao joelho, sim. Pode ser qualquer coisa, não me parece nada do não, outro mas se mundo. calhar é o suficiente para não arriscar já no próximo jogo e começar outra vez a dar minutos a Diomande, porque... Ainda que o Diomande também tenha... Mas foi uma questão mais de câimbras e não sei o que contra o Passos. Sim, contra o Passos, e pronto, jogou ontem nos últimos 10, 12 minutos. Entrou quando o Debast saiu. 10, 12 minutos por aí, e seguramente... vai jogar. Eu acho que o Diomande vai ser titular. Sim. Acho que não vão arriscar na situação do Debast, até porque vem aí uma sequência de jogos também grande que vai dar e vai ter que rodar. O Sporting, se tu reparar, joga ali com é o normal dos grandes. Tem agora isso, a Taça da Liga, tem a Taça da Liga que vem ali logo. No caso do Sporting é a Juventus, e depois mas no Santa caso Clara. do Sporting é muito estranho. O Sporting tem um dia de descanso. Joga dia 26 com o Tondela e joga dia 20, joga domingo e joga terça. Pois é. E isso aí, quase certeza absoluta, que vai ser quase trocar 11.
Pois vai, pois porque é um risco muito grande tu a este nível, porque logo a seguir depois tens Alverca outra vez em casa, ou seja, passado 3 dias tens Alverca outra vez em casa para o campeonato, e depois tens, tens campeonato. É um microciclo complicado. O Sporting, o Rui Borges surpreendeu toda a gente em Nápoles, quando faz aquela gestão, não é... Eu não quero usar, mas vou usar o termo incompreensível. Eu concordo, é isso. Eu concordo com esse tipo de gestão, não concordo até com a gestão a seguir. Na Champions, não quer dizer. Não, eu concordo no sentido em que o Sporting acho que tem plantel para rodar e para jogar, não é por ser Champions ou não, porque a verdade é que faz um bom jogo na Champions e depois chega ao campeonato e teoricamente com a equipa base e não ganha tão bem. Então, ou seja, mas então qual era a diferença? Rodavas no campeonato? Não rodava em lado nenhum, estamos em outubro e o Sporting fez... Mas tem jogadores com muitos minutos já e com pouca produtividade. Faz uma gestão em jogo. Eu não consigo compreender, e falámos disso no canto do Sporting, eu não consigo compreender como é que nós em outubro, com o Sporting a fazer uma pré-temporada tranquila, sem Champions, tenha chegado a essa fase e o Trincão e o Pote já estejam todos rotos. Porque se calhar a gestão, aí é que está, a gestão durante o jogo não é feita. Pois é isso. São jogadores que jogam 90 ou jogam 87 minutos, mas quando se calhar podiam sair aos 60. Mas depois chegas ao Nápoles, certo, e o Trincão joga 45 e o Pote joga com 45. Certo, mas não interessa, isso já são outros 500. Não acredito que o Sporting vai fazer grande gestão contra o Tondela. Também acho que não. Portanto, até porque tem taça da Liga a seguir. Estou curioso para ver a questão, não para fantasia, mais a curiosidade pessoal, a questão do João Simões. Se o João Simões é só o mesmo jogador para jogar na Liga dos Campeões. Achas que estão a pô-lo na mondra? Achas que sim? Só jogar a Liga dos Campeões? Não é só. Eu acho que ele ontem. Não, pelo contrário. E ele ontem acho que dá uma explicação no fim. Quem? O Rui Borges? Sim, não, o João Simões, que acho que o treinador lhe tem pedido, aqui sem querer entrar, acho que não estou a errar no que disse, pelo menos foi o que fui vendo pela internet, que no campeonato português as equipas baixam mais e precisa de outro tipo de jogadores de furar defesas, e que na Champions os jogos são mais abertos e ele é um jogador de carregar jogo e que dá mais ao Sporting. E eu percebo o que ele está a dizer, eu percebo o que ele diz, acho que não faz sentido ser só isso, mas não me interessa, mas... Até porque ele depois nem sequer é convocado. É isso, não faz sentido nenhum. Não é convocado num jogo em que o jogo foi aberto, foi o jogo com o Braga, nem sequer foi um jogo... Mas pronto, não é relevante para Fantasy, mas eu acho que ele, contra o Alverca, por exemplo, na Taça da Liga vai jogar, mas por exemplo, eu acho que a minha única dúvida para este jogo, Diomande vai jogar, eu acho que a minha única dúvida vai ser Fresneda ou Vagianidis. Acho que é a única dúvida para esta... É um problema para esta jornada. O Vagianidis e o Fresneda têm alternado, são jogadores que dão coisas diferentes. Um joga mais Champions e jogos grandes, outro joga outro tipo de jogos. Vamos ver, portanto, são jogadores que nenhum dos dois eu queria ter na minha equipa, porque eu nunca sei qual é que vai ser a aposta. O Sporting, dos 3 candidatos ao título, é o que tem o calendário, teoricamente, mais simpático nos próximos 5, 6 jogos, até o jogo do Benfica, basicamente. Porque tem Tondela, Alverca, Santa Clara, Estrela da Amadora e depois sim o Benfica. Portanto, são 4 jogos muito simpáticos para o Sporting. E mesmo depois do Benfica... Sim, mas Aves, Vitória, Rio Ave. Mas aí é sempre, não é? Só estou a dizer que neste microciclo de 5 jogos, se não estou em erro, 4 jogos, o Sporting é o que tem o calendário teoricamente mais simpático, até porque o Porto tem Moreirense, Braga, portanto jogos de um grau de dificuldade. O próximo jogo do Porto para o campeonato e é o jogo de Moreirense. Nós não vamos falar muito do jogo do Porto, primeiro porque é só segunda-feira, portanto ainda faltam muitos dias, e o Porto joga hoje. E também não sabemos muito bem o que é que... Agora, eu acho, só falando assim, defensivamente vale a pena, já se percebeu. Defensivamente vale a pena. Tem Bednarek, Moura... No campeonato. Sim, que é o autogol contra o Sporting. Bednarek, Moura, Kivior, Alberto e Moura são 2 laterais muito ofensivos que vão dar clean sheets e assistências e se calhar golos até. Vale sempre a pena, já se percebeu que vale a pena ter defesas do Porto, por isso eu tenho e vou continuar a ter. Eu diria que, até posso ir ver, eu diria que todas as equipas têm um defesa do Porto. Não? Aliás, todas as equipas têm um defesa dos 3 grandes. Mas diria que aqui o Benarek já está em 23, o Diogo Costa em 46, Alberto 60. A nice of roll. Sim, eu sei, mas não estava à espera de ver 60. Porque é muito barato.
Sim, também é verdade. Sim, é muito barato. Não, é muito barato, não. Estava Para um médio de um grande é barato. Para um médio de um grande é barato. Sim, mas ele também não é um médio de, já tem de 3 criatividade já tem e 3 tudo mais. Pois. E o Porto tem um volume tão grande Ofensivo que ele vai ficar sempre lá. vai estar. Agora, volto a dizer, o Porto vai ter aqui um calendário. É curioso porque o Futebol Clube do Porto, no ranking de dificuldade de calendário, tem o calendário mais difícil dos 3. Porquê? Porque já jogou com o Sporting e Benfica. Mas se olhares depois e se excluires esses 2 jogos, excluires os jogos dos grandes, o Porto é o que teve o calendário mais simpático, digamos assim. E agora vem Braga, será? vem Braga, Já vem jogou com o Moreirense. Gil. Sim, mas sim, ainda não jogou nem com o Fama, nem com o Braga, nem vai jogar agora. Moreirense. Braga, Okay. Moreirense, aliás, Moreirense, Braga, e depois, o que é que o Porto tem? Famalicão. São estes 3 jogos, ou seja, 3 equipas fortes no nosso campeonato, que 2 delas começaram o campeonato que normalmente podem complicar a vida. Exatamente, portanto, são aos 3 grandes. jogos. Vão ser bons testes ao Vão ser Braga. bons testes. Vão ser muito bons testes ao Porto. E ao Braga o também. Porto está numa forma incrível e avassalador com qualquer equipa cá em Portugal. E, este jogo com o Nottingham vai ser um teste muito interessante, porque as equipas inglesas têm um ritmo que, por exemplo, completamente o Benfica não teve. Portanto, vai ser um jogo muito interessante. Estou curioso para ver, porque eu vi que muitas pessoas criticaram a não gestão do Farioli, mas na realidade ele colocou 7 jogadores em campo que não estiveram nas seleções. Estamos a falar do jogo da taça. É isso, faz sentido, porque senão seriam para mais de 3 semanas parados, por assim dizer, não era assim? 2 semanas e meia. 2 semanas e meia, é isso. Ou seja, eu vi muitas pessoas. O único jogador que ele, entre aspas, abusou foi o Froholt, que jogou muitos minutos na seleção. Não fez 90 minutos na seleção nenhuma vez, mas jogou muitos minutos nos 2 jogos. E depois os centrais. Os centrais tinham jogado também pela Polónia. Ele apostou neles, mas depois até tirou o Kivior, não foi? O Kivior ou o Bernarek, um deles saiu ao intervalo para entrar o Pitch. Mas 7 desses jogadores, estamos a falar do Gabri Veiga, estamos a falar do Borja Sainz, do Alberto, provavelmente. Do Alberto. 7 desses jogadores não jogaram seleção. Portanto, quando nós falamos iam ficar sem competitividade. Exatamente. 2 semanas e meia. Quando nós dizemos, não rodou a equipa, descansar a equipa, não. Para mais jogo sábado. Jogo agora quinta-feira, dá mais tempo. Só segunda, é perfeito para eles. Portanto, não espero grandes alterações aqui no Porto até final do campeonato. Cardoso, do resto dos jogos, tens aqui algum destaque? Não, eu estou muito curioso porque há uma equipa que me tem surpreendido pela positiva, que é o Nacional. E acho que, por exemplo, incrível. quer o Chucho, quer o Léo Santos, defesa. Sim. Também com muitos duelos. Acho que podem ser jogadores muito interessantes para se ter nos plantéis também. Mas olha que é impressionante. Eu por acaso eu não dou muito valor a estas coisas de místicas, entre aspas, mas é inacreditável como é que o Chucho Ramírez marca 20 golos no Nacional. É a grande aposta do Vitória no ano passado. Tem uma época desastrosa. Marca 4 golos apenas, volta para o Nacional e já leva 6, já leva mais golos em 8 jogos do que marcou nos 40 jogos do Vitória. É impressionante. E depois não é só um ponta de lança de fazer golos. Faz muita coisa, sim. E ele é aquele ponta de lança que vai ao choque, que leva a equipa para a frente. Assim, eu vou fazer uma comparação a um nível, mas ele faz-me lembrar um bocadinho o Slimani. Okay. Aquele ponta de lança lutador, bolas aéreas, vai a todas, luta para a equipa, é trabalhador. Claro que depois já chega às vezes cansado a zonas de finalização, mas gosto muito de Chucho Ramírez. Também. E, aliás, tem sido uma aposta seguríssima este ano. Até vou ver em quantas plantéis é que está. E depois, vamos fechar, queria só... Aí o Nacional é logo o terceiro. Nacional não, terceiro, exatamente. Olha, nem só por acaso. Está em 3%. Léo Santos, 39. Eu acho que o Léo Santos é um dos jogadores com mais ações defensivas do campeonato. E já leva 2 golos, se nos foi em ele. Pelo um valor de 4. Top. Olha, deixa-me só fazer-te esta pergunta antes de irmos às nossas... Tens aí o teu caderninho? Tenho. Deixa-me só fazer-te isto. Achas que... Nós fizemos na última jornada. Fizemos. Não contabilizamos, porque não tivemos depois... Pois não, estamos a fazer. Ora, vamos lá ver. Deixa-me só fazer essa pergunta muito rápida que eu tinha apontado para fazer. Achas que está a começar a chegar ao momento em que o Sporting vai apostar em 2 avançados? É uma boa questão. Eu acho que em casa pode acontecer, mas... Pode recuar para 8. A minha dúvida será essa. Será quem sai do 11
se Morita continuar muito intermitente, pode acontecer. Porque a verdade é que sempre que tem entrado o Ioannidis, o Sporting tem conseguido segurar muito mais as defesas contrárias. Temos falado disto no Ataque Rápido, temos falado disto no Canto do Sporting, novo podcast do 00. Aliás, temos 3 novos podcasts. Temos falado muito disto porque não vais pagar 20 e tal milhões para ter o jogador, só como segundo para jogar 30 na taça. minutos. Portanto, e isto depois pode influenciar até o pote. A nível de não estar tão perto do golo. Portanto, é um caso para termos em quem viu ontem o jogo, ok, que o Sporting estava com a mais, mas quem viu ontem o jogo, o pote baixando, pega muito mais no jogo, e o que o Ioannidis dá ao jogo também é diferente, acaba por segurar mais as defesas e tudo, e acaba por criar mais equilíbrios. O golo do Alisson é uma jogada em que ele vem atrás, batalha, ganha a bola, é uma questão, e eu acho sinceramente até para os jogos em casa que poderá acontecer. Mas olha que num jogo em casa do Tondela, que vai ser uma batalha. Vai ser, eu não sei como é que vai estar o tempo, se vai estar assim ou não. E atenção, Ivo Vieira costuma preparar os jogos contra os grandes muito bem. É sempre um campo chato para chegar. Sim. E depois uma coisa, o Tondela joga muito bem à bola. Não tem tido os melhores resultados, mas o Tondela é daquelas equipas que tem um futebol muito agradável. Este último jogo contra o Rio Ave foi o pior do Tondela da época, eu também acho. A nível, não a nível só o resultado, obviamente o resultado é mau, partir 3-0, mas a exibição não. Mas vai ser aquele tipo de jogo que, se por alguma razão o jogo ao intervalo está 0-0, vai ser muito positivo para o Tondela, e a cabeça dos jogadores de Sporting pode entrar ali em stress, porque não ganham o jogo ao Braga. Vamos lá, olha. Conseguimos ver os pontos da última jornada, já agora? Conseguimos tudo. O último jogo foi Kivior, deu para aí 7 pontos, não é? Tu foste por Kivior. Eu fui Kivior. E vais ganhar. E vais ganhar os dois. Espera aí, calma. Não, ganhas os dois. Então, eu com Kivior fiz ganhas os dois. 6 pontos. 6 pontos, vais ganhar os dois. E eu fui o Vagianidis. Foste com o Vagi do Sporting. Eu não sei se ele estava em campo quando sofreu. É uma ótima questão que tu colocas. Deu 6 pontos também. 6 pontos. Deve ter saído antes. Saiu aos 89. Estamos sorte. Empatados então. E o não grandes. O não grandes, tu foste Clayton. Eu fui Clayton. E eu acho que o Clayton marcou ou não marcou contra o Tondela? Acho que não. Acho que assistiu. Ou marcou? Se calhar marcou. Está ali 6 pontos 6 com o Tondela. Marcou e assistiu. E só deu 6 pontos? Se aos 88 terá levado amarelo? Não, levou vermelho. Pois foi, que estupidez, ele foi expulso. Ele foi expulso, pois foi. E Clayton Fórix! Não, mas é que eu fui de estoica do Estrela Amador. Nem jogou, se calhar. Estoica. Um pontinho. Um ponto. Ele jogou? Há de ter jogado, para ter um ponto. Como é que ficou a Estrela na última jornada? Perdeu 2-0, jogou 45. Foi com o Gil, foi o bicho do Pablo. Pronto, empate no primeiro e tu ganhaste. Muito bem. E já tinha ganho outro, não é? Tinhas ganho anterior, 2 vitórias. Finalmente. Meu amigo. Tenho que fazer o meu... Vamos fazer agora. Vamos. Jornada 9, não é? Muito bem. Ora bem, isto só para quem seja novo, eu e o Tiago, cada um de nós para a jornada da Fantasy da Liga Portugal BetClick, fazemos um jogador dos grandes, um cada um, e um jogador dos não grandes. Um duelo semanal, sempre. Exatamente. Ora bem, eu como vencedor posso escolher primeiro. Uma boa regra que eu acabei de inventar. Exatamente. Mas acho que faz todo sentido. Raramente concordo contigo, nesta concordo. Vou de... Portanto, vamos aos grandes primeiro, pode certo. ser? Vou de Benfica e vou de Pavlidis. Vou de pequeno Pavlidis, o homem, o deus, a lenda. E eu vou de Pote. Vais de Pote. E de não grande. Nós chegámos à conclusão que o Braga contava como grande, não era aqui? Sim, acho que sim. Okay. Então, de não grande... Eu de não grande vou... Eu vou Justin Haas. Ok. Eu vou Léo Santos, do Nacional. Portanto, tu apostas em dois no central fora, também. 2 jogadores que jogam fora, né? Pote e Léo Santos, jogam os 2 fora. Eu vou com 2 jogadores. Desculpa, eu vou Verusai, que joga fora. Mas joga fora também, mas vou de Verusai. Espera, o Rio Ave é com quem? É que está o Rio Ave? Está ali, Estrela, ok. Boa aposta, gosto dessa aposta. Tu vais de Dias? Eu vou de Haas.
Justin Das. Muito bem, Muito bem. Estamos conversados. Voltaremos para a semana. Não se conversados, esqueçam, façam as vossas apostas aí na Fantasy da Liga Portugal BetClick. Um grande abraço à BetClick e um grande abraço à Liga. E um grande abraço a todos que jogam. Um grande abraço a todos os que jogam Fantasy. com cabeça, já sabem. Não levem isto demasiado a sério.